Acho que estamos todos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Este é um trabalho apresentado e promovido pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. Vamos começar então a nossa apresentação. Hoje vamos concluir a análise do capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, e cujo tema principal é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Na nossa live anterior já estudamos os seguintes temas: a parábola da festa de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor. Hoje iremos estudar os itens seguintes: a quem muito foi dado, muito será pedido, e nas instruções dos Espíritos vamos analisar ao que tem se lhe dará, e reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. E aqui está então o primeiro tema de hoje: a quem muito foi dado, muito será pedido. Começamos por citar primeiramente o evangelista Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, e seguidamente João, capítulo 9, versículos 39 a 41. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube da sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. É principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam estas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar, mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para o grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sob diferentes formas e por isso desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos, e tem uma característica própria: é universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento diretamente ou por intermédio de outras pessoas pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contacto não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação, e se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas, ao invés de tomar para si as lições que escrevem ou que veem os outros escrever, seu único pensamento é aplicá-las aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave no vosso. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram de facto a parte mais esclarecida da nação,
Eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento, inculto. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam, mas àqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo o espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não há algo que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Vamos fazer aqui uma pequena paragem para fazer algumas reflexões sobre este tema. A quem muito foi dado, muito será pedido. O espírito é o princípio inteligente do universo. A inteligência, sendo um dos atributos do espírito, se desenvolve gradativamente. Deus criou os seres simples e ignorantes, porém com potencialidades que lhes permitem o seu progresso individual e coletivo ao longo dos milénios sem fim. Contudo, embora cada ser tenha essa capacidade de, por si só, poder progredir, através da aprendizagem obtida na interação com outros seres, Deus disponibiliza regularmente as ajudas adequadas ao nosso estágio evolutivo, por forma a que mais rapidamente possamos fazer o nosso progresso ascensional. Assim, periodicamente, nos envia seus tutelados, espíritos muito mais evoluídos do que a maioria daqueles que aqui se encontram reencarnados, e que através de ensinamentos e exemplos de abnegação e amor, nos ajudam a escolher os melhores caminhos no intercâmbio necessário com os nossos irmãos de caminhada. De todos esses grandes profetas que Deus nos enviou, sobressai com toda a sua majestade aquele que é o maior de todos, nosso amado Mestre Jesus. E Jesus, que sabemos ser o responsável pela humanidade terrestre desde tempos imemoráveis, nos deixou há 2000 anos as mais belas máximas de luz, que nos permitirão, quando tivermos a coragem de as vivenciar regularmente, libertar-nos das nossas inferioridades. Um de seus sábios ensinamentos se refere à responsabilidade que cada um de nós vai assumindo perante a vida, à medida que o progresso vai acontecendo em nosso eu íntimo. Se em dado momento recebermos a dádiva do conhecimento, se nos ajudarem a ver a luz, se graças a esse mecanismo de ajuda proporcionado por nosso Criador, nos libertarmos da ganga das inferioridades que nos escravizavam, então temos a obrigação de realizar por forma a que outros mais atrasados do que nós possam também eles usufruir dessa luz que nos libertou. Assim, a responsabilidade de cada um é proporcional ao grau de conhecimento já adquirido. Muito será pedido a quem também muito foi dado. Jesus nos prometeu o Consolador, que se tem manifestado através da voz dos Espíritos, que nos alertam que o único caminho para Deus é o seu Evangelho. Nós, os Espíritas, muito temos sido beneficiados pelos ensinamentos dos Espíritos que vêm até nós, trazer-nos e relembrar-nos as máximas de luz ali contidas. Seremos responsabilizados pela aplicação descuidada dessas máximas, bem como muito seremos favorecidos se pela fé que o Espiritismo nos proporciona conseguirmos fazer nascer a esperança no coração de outros irmãos em necessidade. O ensinamento de Jesus, a cada um segundo suas obras, fica bem claro quando analisado à luz do Espiritismo. Para nós espíritas, que temos na lei de causa e efeito um dos principais postulados, vemos nessas palavras do Mestre o mesmo princípio desta lei. Assim, quem desconhece o Evangelho, ou seja, quem não conhece a vontade do Senhor, não será tão responsabilizado em seus atos menos dignos quanto aqueles que, como nós espíritas, não apenas conhecemos, como até achamos que estamos em condições de ensinar. Mas, sendo verdade que muito se pedirá àquele que recebeu, isso não quer dizer que seja preferível sabermos menos, por forma a não termos de ser confrontados com a responsabilidade dos nossos atos. A ignorância não justifica o erro, apenas abranda a punição. Por outro lado, a ignorância é inimiga do progresso e nós estamos aqui para progredir, sempre.
E se é verdade que sempre seremos punidos pelos erros cometidos, mais ou menos de acordo com o grau do conhecimento, também seremos julgados pela nossa inércia, pelo nosso comodismo. Precisamos libertar-nos da cegueira, que não é tanto dos olhos, mas da alma, dessa cegueira de que padecem todos os que não querem ver. É o orgulho, a vaidade de que sofriam os fariseus, que sendo conhecedores da lei, a divulgavam, mas não a praticavam, e de que sofrem ainda muitos de nós, quais fariseus de outrora, vestidos com novas roupagens físicas, mas continuando com grandes dificuldades para vencer o maior inimigo, que somos nós mesmos. O Evangelho está aí, ao alcance de todos, pois ele veio atingir todas as camadas sociais. Já não há campo para invocar desconhecimento daquilo que é a vontade do Senhor. E a vontade e os desígnios do Senhor em relação aos seus servos é que progridam constantemente, alcançando a perfeição. Vamos continuar agora com outro tema. Próximo tema, instruções dos espíritos, ao que tem se lhe dará. E é um espírito amigo em Bordeaux, 1862. E este tema inicia-se com duas passagens dos evangelistas, primeiramente Mateus, capítulo 13º, versículos 10 a 14, e Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos seus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Dá-se àquele que tem e retira-se daquele que não tem. Meditai sobre este grande ensinamento que muitas vezes vos parece contraditório. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tendem para o bem. Estes esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atrai as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha sagrada, no cume da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se daquele que nada tem ou tem pouco. Tomai isso como um ensinamento figurado. Deus não tira de suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede pelo Espírito, entendei pela alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que recebeu pouco, é o próprio Espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade a dádiva semeada no seu coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai conquistou e do qual é herdeiro, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. É seu pai culpado pelas colheitas que ele não quis preparar? Se deixou esses grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidado, deve acusar a seu pai se eles nada produzem? Não, não. Ao invés de acusar ao pai que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar-se a si mesmo por ser o verdadeiro autor do seu fracasso. E então, arrependido e com fé,
entregar-se ao trabalho com coragem, que prepare o solo estéril pelo esforço de sua vontade, que o lavre até o coração, com a ajuda do arrependimento e da esperança, que lance com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já tem. Então, verá seus esforços coroados de sucessos, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores. Pegai vossas grades e vossos arados, arai vossos corações, arrancai deles o joio, semeai neles o bom grão, o bem que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. Vamos também tecer aqui algumas considerações sobre este tema. Ao que tem, se lhe dará. Bom, ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. Dar ao que já tem, nos parece pouco justo. Mas se nos parece pouco justo dar ao que já possui, tirar do que nada tem ou tem pouco, então nos parece injustificável. Especialmente vindo estas palavras da boca de Jesus. Porém, vejamos, algum dia Jesus se enganou? As suas palavras em alguma situação deixaram de fazer sentido? Então, das duas uma, ou ele não fez as afirmações de que estamos tratando, e nesse caso terão sido os apóstolos que nos transmitiram erroneamente o sentido do que ele disse, ou porventura nós não estamos a perceber bem qual é o verdadeiro sentido delas. Analisemos então a fala dos apóstolos e a respectiva resposta de Jesus. Por que razão lhes falas por parábolas? Resposta de Jesus. Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. De que bens, então, estavam falando? Parece evidente que não é de bens materiais. Do que estavam tratando era de conhecimentos. O conhecimento das máximas do Evangelho. Dar ao que já tem. Estas palavras significam que aquele que deseja progredir e se esforça para consegui-lo, de todos os lados receberá amparo. E isso é o que acontece a todos aqueles que se preocupam em vivenciar aquilo que aqui vamos aprendendo. Não afirmamos continuamente que se fizermos a nossa parte, Deus nos ajudará? Acham que estas palavras são apenas demagogia sem fundamento? Quando colocarmos em prática o conhecimento aprendido no Evangelho de Jesus, ou seja, quando a cada dia nos formos esforçando para tornarmos-nos melhores, preocupando-nos com a nossa evolução espiritual, sempre veremos as forças renovadas para continuar a jornada. Vós que nos ouvis, temos o conhecimento do Evangelho. Logo, estão enquadrados naquele lote dos que já têm. Ora, é a vós que já tendes que Deus dará oportunidades benditas que vos enriquecerão. Será isso injusto? Moralmente falando, será inaceitável este conceito? E, em verdade, este conceito também serve para a vida material, pois aquele que trabalha com afinco, que luta com honestidade para dar o melhor à sua família, receberá ajuda e consolo nos momentos difíceis e, fortalecido pelo Evangelho, conseguirá atravessar com mais facilidade as dificuldades. E porquê? Porque tem fé em Deus, tem esperança, acredita. Por outro lado, o que nada tem, ou tem pouco, até mesmo o que tem lhe será tirado. Indiferente ao que lhe foi dado, negligente em guardar os ensinamentos que recebeu, deixa que as erradas paixões e os vícios tomem conta do seu coração. Trazendo consigo os defeitos de outras vidas físicas, não se preocupando em se livrar delas, é melhor e melhorar-se um pouco mais para que devagar, mas progressivamente galgar o caminho da evolução, vai perdendo o que já tinha, por falta de fé, persistência e trabalho. Reparem que Jesus nunca disse que aquele que deu é que tiraria o que fora dado. O que Jesus disse claramente é que se retira ao que não tem,
ou tem pouco, e claro, por desleixo nosso. Recordemos para melhor exemplificação a parábola do semeador. Lembremo-nos das sementes que caíram no pedregulho, que tendo pouca terra, logo cresceram, mas depressa secaram por falta de raízes. É também por falta de convicção que perdemos o que até já ia germinando. Este é mais um alerta de Jesus para a necessidade do trabalho, da ação, da perseverança. Com medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Também disse Jesus. Eis mais um alerta para todos os que gostam de se colocar no papel de juízes dos outros, quando seria mais sensato olharem para si próprios. Se eu for pródiga a criticar, também a mim criticarão severamente. Já se eu for pródiga em distribuir alegrias e contribuir para a paz e a concórdia, Deus já tem preparadas as condições que me proporcionarão a felicidade. Jesus é a exemplificação, é o modelo, e compete a cada criatura seguir o caminho indicado no Evangelho, com esforço, com amor, com dedicação, e não ficar de braços cruzados à espera da elevação. Vamos continuar. Agora, o último tema. Também nas instruções dos Espíritos, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E é Simeão, em Bordeaux, 1863, que nos deixou esta mensagem. Bom, não temos a certeza que seja o mesmo personagem, mas é provável que este espírito seja o Simeão, que ao tempo de Jesus o abençoou quando ele era bebê. Em Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 31, nos informa que, e vou passo a citar. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Bom, vejamos o que nos diz Simeão nesta mensagem. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. E nos diz ele: Escutai estas palavras do Mestre. Todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demónio, abri os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer sou cristão para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo, a árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que se devem reunir ao seu redor? Os frutos da árvore de vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes. Procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles a moldaram à sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante cansado que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança, que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que pronunciam a tempestade. É em vão que busca o fruto de vida na árvore da vida.
as folhas caem secas. A mão do homem as manuseou e remanejou tanto que as secou. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e havereis de dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal qual como Cristo vos deu. Não a mutileis. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Não corteis seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto, que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, para que não sirvam a ninguém. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que existem monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide então procurar aqueles que estão famintos. Trazei-os para a sombra da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. E terminamos aqui o capítulo 18. Vamos para as nossas reflexões finais sobre este último tema. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Bom, um dos principais papéis do Espiritismo tem sido e continuará a ser esclarecer. Como consolador de almas, o Espiritismo rasga horizontes de compreensão onde antes existia obscurantismo e confusão. Apelando continuamente à razão, ajuda o homem a discernir sobre a obra divina, auxiliando a adentrar e compreender as leis que vigem em tudo quanto existe, tornando-se assim a verdadeira árvore da vida. Mas, como nos diz o benfeitor espiritual Simeão, muitos têm sido os que ao longo dos tempos têm podado a seu bel prazer a árvore da vida. As podas têm sido diversas e sempre ao sabor de interesses de minorias, conforme as opiniões e os gostos de cada um. Têm sido descurados os aspectos espirituais que ajudariam na evolução daqueles que têm procurado a sua sombra acolhedora. Os jardineiros, como nos diz Simeão, têm sido maus e não têm tratado bem essa árvore maravilhosa. No entanto, os evangelhos nunca foram obscuros. O secretismo com que têm sido abordados alguns dos seus ensinamentos deve-se às alterações intencionais que lhe têm sido feitas. Jesus foi bem claro em seus ensinamentos, e se é certo que por vezes usava as parábolas, ele o fazia precisamente para melhor ser compreendido nas questões um pouco mais complexas. Mas, com a síntese que ele nos deixou, não há confusão possível. É preciso, entretanto, que as pessoas se emancipem de certos vícios de interpretação. Ainda estamos vinculados a conceitos que, de algum modo, necessitam ser alterados. Tal como dizemos meu carro, meu livro, minha casa, também dizemos meu filho, meu cônjuge, minha religião. Porém, da mesma forma que de nosso apenas temos o que diz respeito à alma, os nossos conhecimentos, a nossa inteligência e nossas qualidades morais, as religiões também não são nossas. Nem sequer uma dada religião é superior a outra. Todas têm o seu papel e são adequadas aos seus seguidores. Ao crermos que certa religião é nossa, não esquecemos que ela também é de outros que poderão ter ideias um pouco menos radicais que as nossas sobre alguns aspectos dessa religião. A verdade é que todas deveriam aproximar-nos de Deus, e isso jamais poderá ser
através de qualquer tipo de animosidade para com outros irmãos que professem ideias contrárias às nossas. Meu Deus, dizemos nós, e também para uns, Deus é mais Deus que para outros. A verdade é que, da mesma maneira que os filhos não nos pertencem nem os cônjuges, Deus muito menos nos pertence. Deus, não sendo de ninguém, como podemos andar guerreando porque achamos que o meu é melhor que o do vizinho? Tudo pertence a Deus. Nós é que somos de Deus. A partir de 18 de abril de 1857, quando foi publicado em Paris o Livro dos Espíritos, nasceu um novo marco para a humanidade. Os fenómenos mediúnicos não eram desconhecidos nessa época, mas o espiritismo, enquanto ciência, filosofia e religião, não existia ainda. Foi o grande codificador, Allan Kardec, que estruturou esta nova doutrina que vem relembrar os ensinamentos de Jesus na sua verdadeira pureza. Ou seja, a doutrina não é de sua labra, ela é de origem espiritual. Os ensinos dos espíritos, que se vão espalhando por toda a parte, permitem que as máximas do Evangelho se estendam a todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não. O Evangelho não é apenas uma admirável filosofia de vida, mas encerra as próprias leis da vida, às quais estamos subordinados. Aos espíritas, muito será pedido, porque também muito nos tem sido dado. Acima de tudo, através do esclarecimento que nos permite saber, escolher e avaliar os nossos atos. E é de atos, precisamente, que nos fala Simeão. Os verdadeiros cristãos não são os que se evidenciam por atos externos. De nada valem os rótulos que coloquemos nas nossas casacas. Serão sempre os atos que nos distinguirão. E o Espiritismo nos ajuda a encontrar a verdadeira árvore da vida. O Evangelho límpido que Jesus nos legou. Concluímos aqui o estudo de hoje. Possamos, com estes ensinamentos, sermos pessoas melhores. Amemo-nos. E se o fizermos, estamos amando a Deus e assim a fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Até ao próximo estudo.